Olá, eu sou o Márcio Souza e esse é mais um projeto Memória ACIA. E o Memória ACIA conta a história hoje do empresário Ridoval Darcy Chiarelotto. Ridoval Chiarelotto, empresário em Anápolis desde a década de 70, já foi presidente desta casa por 4 mandatos. E é com ele que nós vamos falar e conhecer um pouco mais da sua história. Senhor Ridoval, bem-vindo ao projeto Memória ACIA. Para mim é uma alegria muito grande estar presente mais nessa gravação, falando um pouco o que foi a ACIA no passado. Eu poderia dizer, eu cheguei aqui em 73, numa época muito difícil, porque a cidade tinha 130 mil habitantes, e hoje é uma cidade de 400 mil habitantes. Então eu tenho um passado dentro da ACIA em todos os cargos. Quando eu cheguei aqui, eu fui convidado para vir pela Associação Comercial. Eu tinha vindo de uma cidade lá de Santa Catarina, que já fazia parte das entidades de classe da Associação Comercial Industrial de Joaçaba, Santa Catarina, onde eu fui tesoureiro. Cheguei aqui, a primeira entidade que eu procurei foi a Associação Comercial. Foi muito bem recebido pelos ex-presidentes, pela diretoria da ACIA, que eu lembro muito bem de todos os presidentes que eu passei aqui, de Sultão Falaô, Nilson Teixeira, Gilson de Amaral Brito, Silvio Constante, que me convidou para mim participar da primeira reunião, e eu conheço bem o Deocleciano Moreira Alves, esses que hoje já não convivem mais com nós, mas que teve uma história muito grande, Nelson de Abreu, que foi ex-presidente também dessa casa, Munir Naum, que hoje ainda vivo, também foi presidente dessa casa, que eu conheci e convivi com Alex Salomão, com toda essa diretoria, que me deixou muito assim preparado para ser um grande classista. Ridoval, antes da sua chegada em Anápolis, fazer um pouco desta história, Ridoval nasceu quando e onde? Eu nasci em Getúlio Vargas, Rio Grande do Sul, em 1944. Depois eu fui procurador de uma firma muito grande, que era da Chevrolet, de uma concessionária da Chevrolet. Depois eu fui gerente da Olivetti e comecei minha vida ali já, na época, depois também participando das entidades de classe. Mudei para Erechim, onde que eu fiz o primeiro e segundo grau em Erechim. Depois eu comecei a fazer a faculdade de administração em Joaçaba, Santa Catarina, onde que eu fui gerenciar uma filial de uma empresa muito grande. E depois de um ano e pouco eu vim para Anápolis e abandonei a faculdade. Foi um dos meus erros, né, não ter terminado o curso superior. Bom, nascer no Rio Grande do Sul e vir parar no Planalto Central, uma cidade do interior, a exemplo de Anápolis, né? O que o trouxe para Anápolis, Ridoval? É uma história muito grande, né? Começar o seguinte, eu me lembro que eu parava na frente da televisão e via a construção de Brasília. Quem fazia aquela novela Escalada se chamava Tarcísio Meira, e me parece que Glória Menezes, uma outra artista, que não me lembro bem quem, e eu olhava aquilo e digo, mas eu vou ainda para o Centro-Oeste para tentar a minha vida, e vi eles passando por Goiânia, Anápolis e indo para Brasília, a construção de Brasília. Falei, olha, eu estou pensando seriamente, mudando, porque ali é o futuro do Brasil, é o centro do Brasil. E acabei vindo para cá, e depois eu andei também ficando meio doente no sul, eu peguei uma doença que era brucelose, e eu fiz um tratamento em Camboriú, depois eu fui para Porto Alegre. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu já passei dessa, agora vou tentar a minha vida no Centro-Oeste. Fui para São Paulo, acertei com a Olivetti para abrir uma concessionária da Olivetti na época aqui em Anápolis. E eles me deram essa concessionária que a Brasimac tinha fechado aqui em Anápolis, e falou assim, não, se você quiser ir para Goiás, nós temos uma concessionária da Olivetti em Anápolis. Eu vim para cá, instalei a Olivetti e fiquei aqui vendendo máquina Olivetti, que é muito difícil, é a mesma coisa quase que vender livro, e eu me sobressaí, entendeu? Andei esse Goiás todinho, porque quando cheguei aqui não tinha asfalto daqui a Porto Bulhões, não tinha asfalto da Nerópolis e não tinha asfalto a Corumbá. Então eu viajei toda essa região vendendo máquina. Depois de uma época que eu estava aqui, eu fui para Araguaína, onde que eu botei a concessionária da Ford, e acabei vendo que o seguinte, não era o norte que eu queria, e sim Anápolis, por estar no meio de 2 capitais, onde que eu poderia ter condições de ajudar meus filhos melhor, e acabei saindo da sociedade da Desbrava, em Araguaína, e acabei vindo para cá. Chegando em Anápolis na década de 70, com pouco mais de 100 mil habitantes, o senhor gostou do que viu aqui, do que encontrou? Eu tinha uma previsão da minha vida, dizendo o seguinte, eu não estava perto da capital federal.
e sabia que aqui é o portal do Amazonas, tudo tem que passar por Goiás. Parte de se fazer desenvolvimento, o crescimento do estado de Goiás, passaria, aliás, do Brasil, passaria pelo Centro-Oeste, passaria por Goiás, passaria aqui, como dizia o velho Anapolino, ex-prefeito, é a cidade da promissão, é a cidade Xangri-Lá. E eu vim para cá e aqui eu acabei ficando e sabia que aqui eu ia criar meus filhos, que é onde que eu ia fazer meu futuro. E aí que eu vim para parar em Anápolis, pensando no desenvolvimento, no crescimento, porque a capital federal tinha vindo para Brasília. Ridoval, o senhor fala de negócios, né? Ainda antes de vir para Goiás, desde jovem, o senhor já teve esse espírito empreendedor, né, de poder empreender, abrir empresas, tocar negócios? A minha vida foi essa, né? Eu saí de casa com 12 anos, em cima de um caminhão. Quer dizer, praticamente não sabendo ler nem escrever. Acabei fazendo minha vida, fazendo ginásio, fazendo primário praticamente. Depois, para você entrar no ginásio, na minha época, tinha que fazer exame de admissão para poder entrar no ginásio. E eu acabei fazendo ginásio num colégio que hoje é lá em Erechim, Rio Grande do Sul, que se chama Barão, do Rio Branco. Acabei fazendo, depois eu fui fazer o científico no Colégio Estadual Professor Mantovani, aonde que eu ajudei a construir o colégio, eu era pedreiro. E depois que eu fui para lá, já com meus 17, 18 anos, que o meu sonho era trabalhar em farmácia. E acabei saindo do colégio que eu tinha construído para trabalhar numa rede de farmácia, onde que depois de eu ter trabalhado nessa farmácia, porque eu botei um jaleco branco, e foi para o balcão, eu achei que eu já era médico naquelas alturas. Aquilo me deixou assim, empolgado. Mas vi que eu podia dar passos mais altos. Aí eu ganhava um salário X, chegou um gerente da Olivetti, da Chevrolet, e falou assim, ó, você podia trabalhar com nós lá na Chevrolet. Lá, quanto você ganha aqui na farmácia? Eu falei, uns 100 e poucos reais, era outro tipo de dinheiro. Aí ele falou, ó, te pago 400. Eu falei, bom, vou lá para ganhar esses 400 reais, que é mais do que 100. Se não der certo, eu volto para a farmácia. Cheguei lá, fiquei 30 dias fazendo o curso, me fizeram uma lavagem cerebral, né, e eu saí, comecei a vender. Senti que dentro de um ano tinha condições... Vendendo automóveis e máquinas? E máquinas. O que era mais fácil vender? Eu acho que é automóvel, né? A máquina era uma coisa difícil, mas vendia móveis para escritório, tudo, entende? E quando eu vim para cá também vendi isso. E isso me deixou eu muito assim, entusiasmado, porque um ano de trabalho eu já tinha condições de comprar um carro, que foi o primeiro Volkswagen que eu comprei, que era no Sul nós falamos Fusquinha, 63. E eu consegui comprar esse carro, falei, então aqui começa o futuro. Aí eu comecei a trabalhar, antes de vir para cá eu já Fusca tinha... 63? 63, eu já tinha minha casa. Em que ano foi a aquisição desse carro? Eu acho que foi em 69, mais ou menos, era um carro 68. Mas era um carro já bonito para namorar, né? Era um carro bonito, dava para paquerar muito com o meu Volkswagen. E aí eu cheguei assim, consegui comprar, aí eu fui para Joaçaba, Santa Catarina, ali eu consegui fazer mais alguma coisa, eu adquiri uma casa, eu já tinha meu carro. Quando eu vim para Anápolis, eu já tinha condições de ter minha casa e meu carro. Agora aqui eu trabalhei muito. Aqui foi muito difícil para mim, porque eu não conhecia ninguém. Bom, o senhor afirma que se arrepende de não ter concluído o curso superior. O senhor gostaria de ter formação em que área, Ridoval? Eu acho que a minha área seria mais de direito. É uma área que eu gosto tanto, que eu tenho um filho formado em Direito e é um grande advogado. O Rodrigo é um grande advogado que é da RG, tu entende? Eu gosto dessa área, mas não deu para fazer. Eu falo o seguinte, que eu tenho três coisas que eu gostaria de ter feito que eu não fiz. Ter terminado minha faculdade, ok? Falado inglês, que eu não aprendi a falar inglês, eu viajei o mundo todo. Sem inglês é muito difícil. E tocar o instrumento de corda, que eu também não aprendi. Essas três coisas eu acho que não vou fazer, não vou terminar. Bom, o senhor já chegou em Anápolis com família constituída? Eu cheguei aqui casado, eu tinha um filho, que é o André, e os outros 3 filhos nascidos aqui. 3 anapolinos? 3 anapolinos e um nascido no Rio Grande do Sul. Bom,
Senhor Ridoval, chegando na ACIA, como é que era a ACIA na década de 70? E o senhor cita nomes importantes daquela época. Como é que era essa instituição à época? Ela sempre foi respeitada. Eu participei de reunião com a Irapuã Costa Júnior, que era o governador, com Ari Valadão. Tinha uma diretoria muito atuante, que eu lembro de todos eles: Austin Barbosa, Rui Bedala, Nelson de Abreu, Gilson Amarabrito, Silvio Constante, Brandão, o Brandão que era meu amigo e é meu amigo ainda. Eu diria o seguinte: eu vi coisas aqui dentro da CIA que passava tudo por aqui. Vi brigas aqui de diretores brigar por essa cidade. Se Anápolis tem esse crescimento econômico, vi a construção do distrito industrial. E eu estava aqui quando começou o Distrito Industrial. A primeira empresa a vir aqui foi a Precon, a segunda a Semina. E eu, como era o novo, eles me mandavam eu na frente, os velhos ficavam atrás. Você tem que acompanhar fulano de tal. Eu, quando cheguei lá na Semina, tinha um mato só. Entrei eu, um tal de João Bento, que veio lá de Criciúmas, para escolher a área onde que se instalava a Semina. Depois eu fiz uma grande amizade com os diretores da Semina, e eu era o avalista deles, porque eu tinha chegado antes, eles vinham lá de Criciúma, Santa Catarina, e eu tinha morado em Joaçaba. Então eu era o aval nas imobiliárias, para o executivo da Semina vir morar aqui. Eu nunca esqueço que depois o velho Domícios Freitas, que era o dono, o Dilor Freitas, que era o dono, eles foram pescar comigo no Araguaia. Eu já tinha uma casa no Araguaia. Foi uma vida assim, que eu trabalhei muito para a industrialização. Mas eu tenho muitas histórias para contar do que se passou aqui dentro, das brigas para conseguir asfalto daqui para Nerópolis, daqui para Corumbá, daqui para Leopoldo Bulhões, a construção do fórum. Eu nunca esqueço, aí já foi uma época mais adiantada, que o Nilson Teixeira, o secretário, já tinha sido presidente da CIA, foi o secretário da Fazenda do Nilson Teixeira, do Henrique Santilo. Ele foi o secretário da Fazenda, e ele me chamou um dia lá e falou o seguinte: o projeto do fórum está pronto, o projeto é esse aqui, você pega e leva e mostra para a diretora do fórum. O fórum era aqui na Praça Bom Jesus, e mostra para a diretora, que era a Luísa Fortunato. Eu levei: esse é o projeto do fórum que o secretário e o governador Henrique Santilo mandou eu trazer para a senhora aqui para ver. E eles construíram o fórum. A verdade é essa. Eu acompanhei a construção da rodoviária, do terminal rodoviário. Eu acho que não teve alguma coisa. Eu fui conselheiro da Uniana na época que o Henrique Santilo me nomeou. Eu tenho uma história que aconteceu dentro da CIA, a criação da FACIEG. E como é que o senhor chegou à presidência da ACIA? E como é que foi essa experiência? Bom, eu cheguei à presidência da ACIA em 86. Né? O candidato da Associação Comercial não era eu. O candidato da Associação Comercial se chamava Nilson Teixeira. Já tinha sido candidato uma vez e ele era candidato novamente. Quando o governador Henrique Santilo ganhou as eleições, ele convidou Henrique Santilo para ser o secretário da Fazenda. Aí ele chamou o Nilson lá em Goiânia, ele não tinha tomado posse ainda, falou: Nilson, você não pode disputar uma eleição lá em Anápolis, você vai ser meu secretário da Fazenda. E você disputar a eleição, se por acaso você perder essas eleições, que tinha uma chapa que era do Cornélio Maciel, que era aqui do Telo Príncipe, falou: se você perder as eleições, você não vai ser não vai ser o secretário da Fazenda. E quem que vai ser? O Ridoval. Falei: mas falta um mês para as eleições. Aí entrei no lugar do Nilson Teixeira, disputei as eleições no voto, teve 700 e poucos votos, na escrutinação das urnas teve 700 e poucos votos, eu fiz 580 votos. Na disputa com o Cornélio Maciel? Com o Cornélio Maciel. E eu fiz 580 votos nesses 700 votos. Quer dizer, aí eu comecei a ser presidente. Mas eu já tinha passado todos os cargos aqui: diretor social, tesoureiro, eu fui tesoureiro do sindicato, eu fui presidente do Sindicato do Comércio Varejista também. Então eu aprendi muito aqui dentro com o Rui Abdala, com o Austin Barbosa. Eu teve na primeira reunião minha, eu até faço questão de falar isso, porque eu estava muito empolgado quando eu ganhei as eleições. A diretoria estava tudo fechadinha, nós tínhamos ganho as eleições, e aí eu cheguei e falei assim: eu nunca esqueço, tinha um diretor aqui
que era o Washington Barbosa. Ele era comunista. Todo mundo falava que era comunista. Todo mundo tinha medo dele, mas comunista hoje não é mais nada. Entende? Mas na época eu falava isso. Aí eu cheguei na reunião, cheia a sala na reunião, lá em cima, porque essa parte de cima da CIA foi tudo eu. Do Palácio do Comércio. Do Palácio do Comércio foi tudo eu que reformei. Auditório, a sala de reunião, aquelas mesas de reuniões, aqueles banheiros, foi tudo eu que fiz, na minha época. Né? E melhorei também. Tanto que esses móveis que tem aqui, também esses aqui, fui eu que coloquei aqui dentro, na minha época. Depois eles fizeram mais coisas, o Deocleciano fez mais coisas, o Luiz já fez, o Anastácio tem sido um grande presidente, tem feito um grande trabalho, todos eles participaram. Aí eu cheguei na reunião e falei assim, Brau, porque nós vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo, e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E eu empolgado, como tinha ganhado as eleições, levantou o Washington no fundo da mesa e falou assim, ditador se corta a asa no primeiro dia. Rapaz, eu falei, e agora? O que eu vou falar? Aí eu baixei a cabeça e falei assim, não, o senhor tem razão, me desculpa. Aí eu ganhei a diretoria. Conquistou todo mundo. Se eu brigo, eu perdi a diretoria. Aí eu conquistei todo mundo. Bom, o senhor fala de conquistas, né? Sim, fica à vontade. Quando eu assumi a primeira, só para você ter uma ideia, a primeira posse minha veio, na minha posse, Henrique Santilo, que era governador à época. Que era governador, Irapuã Costa Júnior, que era senador, Joaquim Ruiz, que era governador de Brasília, hoje ele é ministro, que é o Afif Domingos, veio na minha posse, Fernando Cunha veio na minha posse, o Ademar era o prefeito. Então foi lá no CRA, foi uma festa estrondosa. Quer dizer, depois eu comecei a minha vida, né? E foi continuando, depois mais presidente mais uma vez, depois eu não quis mais ser presidente, eu saí, depois de 4 anos, você tem que voltar. Aí acabei vindo daqui, aí já não tinha mais eleição. O senhor hoje foi, ou é o recordista de mandatos da ACIA? O senhor ficou na frente da presidência 4 mandatos. 4 mandatos. O senhor se lembra de outro nome assim? Não, né? Não me lembro, não, mas eu acho que teve, não sei. Pode ser que teve, né? Mais antigo, né? Porque aqui teve muitos presidentes antigos, que ainda do tempo de Eurico Borges lá, os Pina foram presidente aqui, o Aderbal foi presidente aqui, mas eu acho que 4 mandatos, talvez tenha sido eu, talvez outro, não sei. Senhor Ridoval, a CIA sempre foi muito assediada, ou pelo menos esteve muito tempo aliado ou junto de políticos. Uma prova disso foi a posse do senhor lá na década de 80, que reuniu governador, senador, prefeito, as principais lideranças políticas. Como é que o senhor avalia essa aproximação da CIA com a política? Eu acho o seguinte, a CIA ela é apolítica, a verdade é essa, mas ela faz política. Se ela não fizer política, ela fica isolada. Ela tem que estar sempre juntamente fazendo a parte política. Ela é política, porque aqui dentro da CIA tem todos os partidos. Tem o PT, tanto que quando eu era presidente, só para você ter uma ideia, foi candidato a prefeito o Ademar Santilo, pelo PMDB, eu tinha sido secretário do Ademar Santilo, secretário de Desenvolvimento Econômico, eu que fundei a Secretaria de Desenvolvimento Econômico em Anápolis. A Hernani de Paula era meu diretor, Rubens Ottoni, candidato também, era meu diretor, e o Lopes, o José Lopes, era o candidato do meu partido. Eu tinha que receber os 4, e eu fiz as reuniões com os 4. Então é o seguinte, a CIA tem que fazer reunião com todo mundo, tem que escutar e tem que sempre ela estar, porque se não tiver as decisões no Brasil e no mundo, elas são políticas. Interessante é isso. Agora, ela não toma partido, A, ou B ou C, mas ela tem que estar sempre afinada com os políticos para conquistar o que a cidade precisa. Esse relacionamento com os políticos, né, fez que o senhor pudesse também apaixonar pela política? Uma prova disso foi a candidatura que o senhor teve à Prefeitura de Anápolis. Como é que foi essa experiência de afastar um pouco do meio empresarial e se dedicar mais integralmente à política? Eu acho que pelo motivo de eu sempre estar no meio das entidades de classe, seja eu for aqui em Anápolis, ou mesmo quando eu vim do Sul, que eu já tinha sido líder político estudantil, quando eu fiz o ginásio, no ginásio em Erechim, eu já tinha sido presidente dos estudantes lá, entende? Do ginásio. Então é o seguinte, eu acho que eu sempre me envolvi politicamente. Me envolvendo politicamente, que eu tinha passado aqui, eu tinha as eleições em Anápolis ganha,
todo mundo sabe. Eu tinha 42 nas pesquisas, entende? Nessa época eu perdi a mulher e teve aquela grande sacanagem, safadez que fizeram comigo. Jocelino Braga e o outro candidato chamava Frei Valdair. Montaram um esquema. Tinha um advogado que já faleceu, aí que tentou me tomar 400 mil na época, porque eles pegaram duas meninas e levaram lá em Abadiânia, e firmaram ela falando que foi eu que estava nessa festa, que eu estava naquele negócio de pedofilia com as meninas. E aí botaram na imprensa, levaram no Ministério Público, botaram na imprensa, eu nunca tinha visto as meninas, nem sabia quem que era, e eles tentaram, mas eu falei, eu não dou dinheiro, sou um grande pai de família, sou um grande cara que respeito todo mundo, nunca me passei com ninguém. E aí eles botaram, encheram a cidade de panfleto que eu era pedófilo, e pegaram essas meninas, firmaram ela, levaram no Ministério Público, e pegaram uma cópia do Ministério Público, mandaram fazer, não sei, 50 mil jornais aqui em Nerópolis, e largaram na cidade como eu era um pedófilo. Eu tinha 3% de rejeição, eu tinha 42 nas pesquisas para ganhar no primeiro turno, eu fui para 23% de rejeição. Perdi as eleições em 15 dias. Perdi a mulher em 20 dias antes das eleições, e em 15 dias depois que a mulher, 5 dias depois que a mulher faleceu, eles fizeram toda essa sacanagem comigo e eu acabei perdendo as eleições. Como é que foi enfrentar esse momento? Duas percas, né, praticamente simultâneas. Duas coisas. Uma foi que eu tinha que aguentar. Eu não tinha mais o que fazer. O que eu falei? Eu vou ficar firme com a minha família e os poucos amigos que eu tenho. Fiquei firme, entende? E voltei aos poucos, me reconciliei comigo mesmo. Falei, olha, o que eu tenho de bom comigo eu tenho que transmitir para os meus filhos e para os meus amigos. Graças a Deus superei tudo, entende? Mas não foi fácil, foi a maior, que eu diria o seguinte, uma expressão que eu não gosto de usar muito, a maior sacanagem que podiam fazer com o homem, eles fizeram comigo, nas eleições. Mas Deus me deu muita força. Depois o governador Marconi me convidou para ser secretário, e eu continuei a minha vida, estou continuando até hoje, graças a Deus meus filhos estão unidos, estou cheio, tenho os meus netos, tenho meus amigos todos. Passada essa frustração, senhor Ridoval, o senhor pensa novamente em se candidatar a algum cargo eletivo? Não, eu não penso não, eu não vou ficar fora do processo político. Eu fui coordenador da campanha do Marconi praticamente as 4 eleições do governador Marconi Perillo. Eu coordenei. A primeira o nosso ex-governador Henrique Santillo só entrou no segundo turno. A verdade é o seguinte, eu me lembro quando o governador Marconi Perillo foi candidato, ele tinha 3%, 4% nas pesquisas. E o Fernando Cunha e o Marconi me chamaram lá na Caixa Econômica, o Fernando tinha um escritório lá, perguntou para mim assim, como é que eu estou aqui em Anápolis? Eu estava participando da cidade ativamente, eu falei assim, governador, o senhor vai ganhar as eleições. O Marconi, o senhor vai ganhar as eleições. Mas por quê? Eu estou com 3, 4%, eu digo, não, aqui é o seguinte, todo mundo fala, o Íris vai ganhar, mas eu não voto nele. O Íris vai, qualquer lugar que você ia, você via isso. E Anápolis, você sabe que até hoje, ela irradia a positividade por norte. Tudo é baseado aqui em Anápolis. Eu digo, o senhor vai ganhar as eleições. Aí eu fui ser coordenador, entende? Saí da presidência da CIA, pedi licença e fui montar o comitê do Marconi. Por isso que até hoje o governador Marconi Perillo tem um grande respeito pela associação comercial e fez muita coisa para Anápolis, porque ele nunca negou nada, o governador nunca negou nada, nunca teve um governador, teve 2 governadores que ajudou a Anápolis, o Henrique Santillo, mas o Marconi fez muito mais pelo tempo que ele ficou e está no governador, ou que está no governo, que ele respeita, do tanto que ele respeita a nossa cidade, talvez por ter ganhado as 4 eleições. As últimas eleições, aqui em Anápolis, ele fez 130 mil votos de frente, tirou Aparecida, tirou Goiânia e tirou o senador Canedo, que o Íris tinha ganho. Isso nós aqui fizemos, essa diferença tirou. Então nós ganhamos eleições aqui no Íris Santillo. Então, aliás, com o Marconi Perillo. Esse foi o grande trabalho que foi feito em prol da nossa cidade, que eu acho que por isso que eu sempre falo o seguinte, a entidade, ela é a política, mas tem que fazer política. Senhor Ridoval Chiarelotto, hoje é mais empresário ou é mais político?
Não, eu diria o seguinte, quando eu perdi a mulher, eu peguei e passei tudo para os filhos. Eu não tenho mais nada no meu nome. Eu passei tudo para eles. Hoje eu faço, cuido, eles me respeitam, entendeu? Eu tenho outros empreendimentos, eu tenho empreendimento em Brasília, eu tenho Senador Cadeiro, tenho Jataí, que eu era sócio do Diocleciano, né? E tem outras coisas aqui em Anápolis também. E eu passei tudo para os filhos. Eu tenho 4 filhos, dei 25% para cada filho. Eu falei, eu vou fazer agora as minhas divisões de bem. Mas eles não fazem nada sem falar com o pai. Quer dizer, então eu tenho um pouco de político que eu gosto de fazer, mas tenho também na parte empresarial. Bom, o senhor arrumou inimigos na política, já dito aqui. Isso fez que o senhor pudesse, digamos, desistir? Ou quais foram os amigos encontrados? Não, eu acho o seguinte, o cara tem que saber perdoar. A melhor coisa que tem, entende, é você não ir para casa com raiva de ninguém. Eu não tenho raiva de ninguém. Fizeram sacanagem comigo e eu superei todos eles. Eles que estão mal, não sou eu. Eu superei e estou bem. O que fez, tudo que fez comigo, não se conseguiu se eleger vereador. Está pagando tudo que eles fizeram comigo, estão pagando agora. Quer dizer, eu não tenho processo nenhum. Graças a Deus, eles tentaram me prejudicar, mas eu estou em paz comigo, com meus amigos. Eu acho que quem entra na política tem que dizer o seguinte, olha, você tem que sempre estar batendo nas costas de todo mundo. Se você quiser fazer... Na época, teve um senador do Rio Grande do Sul que foi dar um curso, aliás, uma palestra para a 4ª série do ginásio, que se chamava João Caruso. Ele chegou e falou assim, amanhã depois vocês têm algum político, que vai ser político, quando tu tem vontade, tu tem que bater nas costas, em vez de bater na cara. Tu tem vontade de bater na cara dele, que te fez um monte de coisa, bate nas costas que vocês vão continuar sendo político. Senão a gente tem que sair. Qual que é a política mais difícil de ser feita, senhor Ridoval Querelotto? É a política classista ou é a política partidária hoje? Eu diria o seguinte, a política classista ela é mais sincera, ela é mais o seguinte, é uma política quase sem interesse pessoal, porque não ganha nada. O cara que é o presidente de uma entidade, como eu fui presidente da federação também, por 2 mandatos, e presidente da associação 4 e 2 mandatos do sindicato, ela te dá só o idealismo, aquele interesse do crescimento. Agora, a parte política é a parte que tem interesse financeiro, que você quer colocar um parente, gerar emprego, mas tudo é mais difícil, porque tu arruma muito mais inimigo na parte política, porque tem os interesses. Na parte classista, não. A parte classista tem mais respeito um com os outros. Então, é muito mais difícil fazer política partidária do que ser política empresarial. Dos mais de 80 anos da CIA, o senhor acompanha pelo menos 50% dessa história. Há mais de 40 nessa instituição. Mais de 40 aqui dentro. Mais de 40 anos de CIA. Que avaliação dá para fazer do crescimento da CIA? Como é que o senhor avalia hoje a CIA no momento atual? A CIA está muito bem. A CIA tem um respeito. Ela não tem só o respeito dos políticos, ela tem o respeito de todas as outras entidades de classe, das federações. A CIA tem um respeito grande fora do estado de Goiás. Ela é a mais antiga do estado de Goiás, quer dizer, foi a primeira entidade que sempre foi respeitado muito pelas autoridades. Todos os governadores que passaram, com exceção de 2 que passaram, por isso que eles não fazem votação boa aqui dentro. A verdade é essa. Eu não vou citar o nome, mas todo mundo sabe que foi 2 governadores que passaram que não deram respeito para a CIA, mas também não fizeram voto aqui, entende? A verdade é essa. Então, hoje, a CIA tem um respeito muito grande por todos os governos que assumem o governo. Se eles quiserem ter uma boa votação aqui dentro de Anápolis, respeite a entidade, porque a entidade é respeitada pela sociedade. Bom, o senhor conhece hoje os 2 lados. O senhor conhece o lado empresarial, o lado político, o senhor conhece a realidade da CIA e conhece também a máquina do governo, até porque ocupa cargos, né, no primeiro escalão. Há 15 anos, né? 15 anos que eu estou no governo. Há 15 anos no governo, diretamente, né? Diretamente. Diretamente no governo. E aí eu pergunto para o senhor hoje, mesmo estando no governo, e isso exige uma agenda um pouco mais apertada, o senhor nunca deixou de participar das atividades da CIA? Não, eu sou originário mesmo, empresário. Eu respeito muito, porque foi o que me deu as condições, não só politicamente,
mas também socialmente. Eu fui conhecido por intermédio da Associação Comercial e Industrial da Aeronáutica, pelo sindicato, pelos meus companheiros, pelos ex-presidentes, que a gente tem que ter o respeito, mas pela diretoria da CIA. Eu faço política, mas nunca deixei de ser, na realidade, uma liderança dentro do empresarial. O senhor sempre muito dedicado. Quem deve mais a quem? A CIA deve mais o senhor ou o senhor deve mais à CIA hoje? Eu devo muito mais à CIA. A CIA que me... O que eu fiz, seja na Secretaria da Indústria e Comércio, seja no Governo Industrial, seja na AGR, eu tinha que aproveitar e mostrar que eu tinha que fazer, me deram a oportunidade de fazer, certo? A CIA me deu essa oportunidade de eu ser presidente, então eu devo muito mais à CIA, devo muito mais ao governo do que eu fiz pelo governo. Porque quando eu comecei, eu peguei a Secretaria de Indústria e Comércio, o Distrito Industrial tinha 38 empresas, tinha 3.800 empregos. Quando eu saí, eu deixei com 140 e poucas empresas instaladas na Secretaria da Indústria e Comércio, dentro do Distrito Industrial, com mais de 15 mil empregos direto. Quer dizer, a luta que eu consegui pegar, trazer a Hyundai, quando ninguém acreditava que nós podíamos ter uma indústria de automóvel, eu acreditei e eu fiz dezenas de reuniões em São Paulo com o Carlos Alberto da Caoa e também com o pessoal, os coreanos, para poder trazer para cá. Eu trouxe o vice-presidente mundial, que era o Mr. Kim, e nós almoçamos lá na casa do Munir Naum, aqui para ele ir sobrevoar o meu helicóptero, eu era o secretário, para sobrevoar onde que ia ser instalado a fábrica. Quer dizer, foi uma luta. A IP foi uma luta para mim conseguir, os laboratórios também, foi tudo naquela época, cara. E aí eu trabalhei muito, eu não tenho medo não. Senhor Ridoval, dando uma olhada no retrovisor e o trabalho que o senhor já fez pela CIA, o que mais o senhor se orgulha? Onde estaria hoje o maior orgulho do trabalho realizado aqui na CIA? O trabalho, eu acho que foi pelo respeito, pelos ex-diretores, pelos ex-presidentes. O que mais me orgulha, e que mais me orgulha é a minha família, entende? E dizer o seguinte, que eu participei de tudo. Na verdade, eu não posso chegar aqui e dizer que foi uma conquista o fórum daqui com o Henrique Santilo, foi uma conquista o terminal novello que a gente participou, a atração das empresas. Isso acho que eu tinha mais que obrigação mesmo, como presidente, eu tinha que trabalhar e fazer isso. Né? Eu tinha que marcar minha presença aqui, como eu marquei minha presença na Secretaria da Indústria e Comércio, e no Goiás Industrial, e outros que eu passei, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, quando o Ademar foi o prefeito, eu fui o secretário. Eu criei a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e botei o Silvio Constante, que tinha me trazido para si, como meu diretor, lá junto comigo, e eu era o secretário de Desenvolvimento Econômico. Então essas coisas, tudo que aconteceram, eu acho que é um passado que eu posso dizer o seguinte, levo comigo com muita alegria e não tenho nada que cobrar nada daqui, e nem dizer eu fiz isso, fiz aquilo, que lá. Isso aí é coisa que a gente tem que fazer mesmo. Bom, o senhor fala em lealdade e em política, no meio empresarial há uma fidelidade maior. Quem são os principais, ou foram os principais aliados de Ridoval Querelotto durante esse tempo que exerceu a presidência dessa casa? Eu teve muitas pessoas que eu admirei muito. Foi Nilson Teixeira, Washington Barbosa, Gilson de Amaral Brito, Diocleciano Moreira Alves, próprio Luiz, que eu trouxe ele para cá, o Luiz. Mas esses mais novos, praticamente eu tenho uma participação junto com eles. Mas eu teve muitos diretores importantes junto comigo. Se eu fosse sublinhar todos eles, por isso que eu quero até não citar nomes, porque eu vou deixar alguns que foram meus vice, que foram os ex-presidentes, Rui Abdala também, que me ajudou muito dentro da CIA, muitos outros que me ajudaram aqui dentro. Bom, o senhor veio do Sul na década de 70, mas não perdeu o sotaque, né, Ridoval? Alguns ainda chamam o gaúcho. Né? Eu não sinto, os caras falam. Meus filhos não têm nada. Eu não sei porquê, eu não consegui soltar. Eu gostaria de ter soltado já, porque eu sou um goiúcho, eu sou um goiano. Goiano gaúcho, um goiúcho. Então é o seguinte, eu não sei porquê que eu não perdi. Talvez foi por causa das minhas origens. Eu nasci no meio de uma colônia italiana, aonde que tenho dificuldade muitas vezes de me pronunciar. Corto muitos os S, não sei se vocês já notaram, mas não é porque eu não sei escrever. Eu escrevo muito bem, eu leio muito bem, mas na hora de pronunciar ficou aquele negócio antigo de criança.
entende? Que meu pai e minha mãe falavam italiano, e eu tinha que escutar um pouquinho italiano. Eu converso, eu já visitei a Itália diversas vezes. Eu entendo tudo italiano, converso tudo italiano, mas misturo o italiano com o português, aí viramos rolo sem tamanho. Bom, ao ver a foto hoje publicada na Galeria dos Ex-Presidentes, né, qual que é a sensação que o senhor tem ao passar e contemplar essa foto? Deixar o passado para os meus filhos. A verdade é essa, para os meus amigos. Passei aqui, passei na secretaria, passei lá, fiquei 7 anos como secretário da Indústria e Comércio do Estado. Poucos ficaram esse tempo. Que eu fiquei 4 anos com o governador Marconi Perillo e 2 anos, quase 3, com o Cidinho. Então, todos eram, eu passei depois quase 3, 4 anos quase no Goiás Industrial, agora já vai para 4 anos na GERA, que é uma agência muito difícil de ser administrada, mas eu acho que é o passado tu tem que fazer alguma coisa. Se você viveu no mundo, se tu aprendeu alguma coisa, isso é importante inclusive para a juventude, ensina para os outros, não guarda para si. Porque o cara que guarda para si, ele é uma pessoa que está fazendo um negócio sem marcar e sem deixar alguma coisa. Tudo que você sabe que tu fez de bom, deixa para os outros. Ensina os outros. Porque o cara que aprende só para ele é inútil. E os filhos, têm copiado bem esse legado? Tem. Eu tenho uns filhos maravilhosos. Cada um de um jeito. É que nem os dedos da mão. Nenhum é igual ao outro. Eu tenho um bom financeiro, tenho um bom comercial, tenho um bom advogado e tenho um bom vivan. Juntos ficam melhor ainda, né? Ficam melhor ainda. Agora eles vivem juntos e se dão muito bem, viajam comigo, tu entende? Estão sempre junto comigo. Não tem um dia que eles não me ligam. Não tem um dia. Todos eles, eu falo com eles todos os dias. Eu estando em Goiânia, eles me ligam. Tá tudo bem aí, pai? Como é que tá? O senhor tá bem? Tô bem, filho. Tá tudo bem. Eu amo vocês. Vocês são meus filhos adorados. Eu sempre falo isso. Pronto. Tá bom. Bom, para os amigos, qual que é a preocupação do Ridoval? Que legado, né? Ou como é que o senhor gostaria de ser citado por esses amigos? O senhor falava agora há pouco dos filhos, né? Do registro da passagem para os companheiros. Eu acho que para os companheiros é lealdade. Se eles me citar como lealdade, como franqueza, que eu sou muito franco, muitas vezes até me dou mal, entende? E eu tenho essa franqueza, seja com o governador, com meus amigos, com todo mundo. Se é para falar, não ofender, eu falo. Eu não escondo nada. Porque o perigo do cara que tem uma certa posição é ele chegar no governador, chegar no secretário e ir lá, como se diz na gíria, puxar saco, só contar aquilo que não. Tem que ser franco, ó, aqui não está bom, aqui está assim, assim. Talvez é isso que me segurou eu muito tempo no governo, porque eu chego e falo, governador, eu não concordo com isso. Eu acho que se nós for por aqui, tudo bem. E ele já sabe mais ou menos o meu pensamento, e eu acho que é isso que o cara tem que ter, franqueza, lealdade. Se eles me considerar eu leal, franco e sem raiva de ninguém, eu estou muito satisfeito na vida. O senhor fez questão de dizer agora há pouco, senhor Ridoval, que a CIA é a mais antiga instituição do estado de Goiás. Há mais de 80 anos, né, de trabalho ininterrupto feito aqui na cidade. Qual que é o segredo, na visão do senhor, para esta durabilidade, digamos assim? Porque poucas instituições continuam, prevalecem, né? A CIA supera os 80 anos de história. Mas eu acho que aí tem uma história. Você analisa o seguinte, nós estamos no meio de 2 capitais. Se nós não tivesse o idealismo dos ex-presidentes, que vem uma história antiga, nós seríamos engolidos por essas capitais. Então é o seguinte, é o bairismo de Anápolis. E viraríamos uma cidade dormitória. Tranquilamente, o bairismo da cidade, e na hora de fazer política, decidir e dar o voto para aquele que merece. A Anápolis sempre fez isso. Ok? Não respeitou a nossa cidade, nós não damos voto. E sempre foi desse jeito. O governador que não respeitou a cidade nunca teve voto aqui dentro. Tu pode ver, entende? Eu vejo o seguinte, o Irapuã respeitou muito a nossa cidade. Sempre foi bem visto. A Lúcia Wanner foi primeira-dama de Anápolis, que ele foi prefeito. Henrique Santilo, daqui. O Marconi não é daqui, mas você considera daqui. E tudo bem. Agora, quem passou 4 anos vindo 2 vezes aqui, o ex-governador, e aí, na hora de abrir as urnas, então é o seguinte, Anápolis tem disso. Anápolis sabe dar o voto, sabe tirar o voto. Eu falei isso para um ex-prefeito, na época. Você está entrando muito, achando que é muito bom, entendeu? O voto vai tirar. Ele foi tirado da prefeitura, porque ele achava que ele, como prefeito, ninguém mexia nele. Anápolis dá o voto e tira o voto.
Então, essa eu acho que Anápolis cresceu pelo seu bairrismo, pelo não atacando a cidade, mas trabalhando intensamente pelo crescimento. Tu vê a cidade de Anápolis hoje, que é uma cidade universitária, que é a maior riqueza que nós temos aqui dentro de Anápolis. E eu até diria o seguinte, nem é o nosso distrito industrial, não é o crescimento, as universidades que nós temos aqui dentro. O que acontece que muita gente nem fala isso? É o que prepara a nossa juventude, que vem estudantes de fora estudar aqui, e os bons acabam ficando aqui. Os bons, os melhores acabam ficando aqui. E outra coisa, os pais mandam dinheiro para os filhos aqui, eles gastam aqui em Anápolis. Então as nossas faculdades, as nossas universidades, que tem que ter uma atenção especial das autoridades. Bom, senhor Ridoval, o senhor é sem dúvida um empresário de muito sucesso, aliás teve sucesso em tudo que fez na vida, se propôs a fazer, e sucesso não é uma conquista fácil. Qual que é o conselho para os jovens empreendedores, aqueles que chegam agora à associação comercial, para ouvir a voz da experiência? Não, plante para você colher, entende? Você não, tipo no negócio, você tem que ser um bom profissional com o decorrer do tempo. Você aprende com o decorrer do tempo. Então, participe, vai escutando os mais velhos. Quando você chegar na certa idade, você tem seu patrimônio, você tem seu conhecimento, entende? Porque quem ganha dinheiro fácil, vai fácil. Quem sobe muito rápido, pode cair muito rápido. Então é o seguinte, você tem que dizer assim, bom, vou botar um comércio agora. Bote, espere, trabalhe muito que você vai ter sucesso. Se tu ganhar dinheiro na hora, você pode uma hora dessas cair. Se você começar a frequentar a CIA ou qualquer entidade, faz o teu trabalho para ter o respeito de quem está do teu lado. Se você quer já chegar e ser o presidente, você não vai chegar, eles vão te torar. Então essa é a coisa, faça o negócio com calma, sobe degrau por degrau, que você conquista o que você quer. Se você é um bom cenografista, seja com o decorrer do tempo. Você não pega o microfone e vai afirmar que tu é o melhor. O jornalista é a mesma coisa, ele vai chegar com o tempo, você vai ser o bom, porque você pegou o respeito dos caras e pegou o conhecimento que você precisa. É isso que te faz, entende? Eu não chegaria onde que eu cheguei se eu não tivesse persistência e esperasse a minha vez. Eu fiquei 30 anos dentro da associação comercial, entre presidente, tesoureiro, diretor social, vice-presidente, talvez para chegar na Secretaria da Indústria e Comércio, do Estado, para ocupar todos os cargos, para ter o respeito na federação, que eu fiquei 2 mandatos na FACIEG. Para participar da FEComércio, que eu participei lá com o Evaristo, participei da FIEG aqui no Porto, eu viajei para a Europa aqui no Porto. Quer dizer, mas isso foi uma história, faça que as coisas venham. Se você não faz, tu não pode esperar. Por que tu quer ter os cargos que o cara tem, se tu não fez por onde aquilo que você podia fazer? Você não fez, você não pode conquistar, né? Então seja o seguinte, quando tu trabalha para ter as coisas sem interesse e diz as coisas, aí chega na tua mão. Quando você quer, te escapa da mão. Com toda essa experiência, o que vale a pena hoje lutar, ter uma dedicação maior, e o que não vale uma luta, uma boa briga? Eu acho que briga nenhuma ela é boa. É o meu pensamento. O que vale para a gente é você lutar para ter o respeito. Você tem que lutar para ser sempre respeitado, ser uma voz que todo mundo tem respeito. Isso é o principal. E que não vale a pena você fazer fofoca e falar mal dos outros. Eu considero isso. Bom, senhor Ridoval Darcy Chiarelotto, ex-presidente dessa casa por 4 mandatos, né, e uma contribuição há quase 40 anos a essa instituição. Em nome da atual diretoria, gostaríamos de agradecer pela folha e a prestação de serviços feitas a esta instituição, desejando ao senhor muito sucesso. Eu agradeço a oportunidade, quero fazer mais uma vez um agradecimento ao presidente Anastácio, que eu acho que ele tem se saído muito bem, o valor da CIA, e ele está sentindo o que é o ser presidente da entidade, a diretoria da CIA, aqueles que passaram, eu quero fazer um agradecimento daqueles que me ajudaram, daqueles que também lutaram tanto quanto eu, os ex-presidentes, os ex-diretores. Eu lembro muito bem de todos eles, quantas coisa boa que eu aprendi com eles.
E eu quero agradecer a todos eles. Obrigado por tudo que vocês fizeram por mim, que fizeram por a nossa cidade, e esses que estão entrando, o que eles podem fazer pela cidade. Então, lute pela cidade, nunca pensando em si. Se você pensar em si, você será fracassado. Você pensa sempre o que você pode fazer para os outros. Muito obrigado. Eu sou o Márcio Souza e esse foi mais um projeto Memória ACIA.